Está começando mais um Juca Kfouri Entrevista. E hoje eu vou conversar com alguém que foi primeira-dama de El Salvador e durante 10 anos foi secretária de Inclusão Social de El Salvador. Eu vou conversar com a advogada Wanda Pinhato, uma mulher militante desde os 13 anos de idade. E vou começar com uma pergunta que nem é minha. É da diretora desse programa, Isa Chedi. Doutora Wanda, ela me mandou fazer a pergunta e eu não discuto com mulher, eu obedeço. A pergunta é simples. É mais fácil conversar hoje em dia com o esquerdomacho ou com o macho alfa de direita? Ui, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que é mais com o esquerdo macho. Oh, é Eu acho que incrível, doutora Wanda, porque todas respondem a mesma coisa. Me é explique por verdade. quê. Porque eu acho que a esquerda ainda não assumiu essa discussão de forma séria sobre o papel da mulher na política, o papel da mulher na sociedade. Eu acho que estão presos a um feminismo tradicional ainda, e um feminismo fora da nossa realidade de hoje. Porque qual é o feminismo da esquerda hoje? Que a mulher tem acesso a participar de postos em partidos políticos, mas na hora de disputar os postos dos partidos políticos, não querem que a gente aceda ao poder, a dirigir partidos, a poder ocupar um lugar na política de maior protagonismo. Eles querem que as mulheres sempre sejam a base da luta, aquela base da pirâmide que sustenta a luta, mas quando a gente quer ceder o poder, aí a barra pesa. Mas nesse particular, doutora Wanda, por exemplo, para falar de um partido que é o seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Até outro dia, quem presidia o partido, uma mulher, Gleisi Hoffmann, e não pela primeira vez. O mesmo PT elegeu Dilma Rousseff como presidente da República. De alguma maneira, a senhora diria que o PT venceu esse problema ou são meras circunstâncias, coincidências da história, mas não tem maior significado? Olha, como eu estou fora do Brasil, eu acompanho a luta do PT, tudo que acontece no Brasil através de amigos, amigas e os meios de comunicação, toda a mídia tradicional, a mídia alternativa. Então, o que eu penso é o seguinte: no caso da Dilma, a Dilma foi a mulher mais discriminada na política brasileira. Oi, tá torto o meu óculos, vou tirar. Da política brasileira. Olha só tudo que aconteceu, o impeachment da Dilma. E na época que a Dilma foi presidenta, como que eu posso te explicar? Eu não lembro no governo da presidenta Dilma que as políticas públicas dela tenham sido modificadas drasticamente para favorecer as mulheres. Número um. Então, eu acho que ela construiu um gabinete onde o gabinete ele estava um pouco preso à realidade do Brasil. Porque a realidade do Brasil é uma realidade muito complexa. A direita brasileira é uma direita forte, é uma direita que ocupa um espaço importante dentro do Congresso. Então, exercer o poder como a presidência não é fácil. É uma situação muito complicada. Então, as políticas públicas relacionadas às mulheres e um governo de uma mulher é muito mais complicado. Ela tem que pisar em ovos de uma maneira diferente que um homem teria que pisar em ovos, para explicar um pouco, né? No caso da Gleisi, eu acho que a Gleisi chegou por um grande mérito dela. Ela tem um trabalho incrível, teve um trabalho incrível como deputada, é uma líder realmente importante, mas dentro do partido eu não sinto que houve essa parte da discussão de gênero uma coisa importante.
Então, eu não sinto que teve uma grande diferença entre um homem ou uma mulher dirigir o partido. Eu não sei se eu consigo me explicar. Sim, sim, claro, entendo Porque às perfeitamente o que vezes você as está dizendo. mulheres, quando chegam ao poder, elas têm que masculinizar um pouco a política para poder ser aceita. Tá, Foi o tá. caso, por exemplo, da Michelle Bachelet. A Michelle Bachelet depois foi dirigir a ONU Mulheres, mas quando ela foi presidenta, ela não fez nada realmente de significativo para melhorar a vida das mulheres no Chile. Então, infelizmente, quando a gente chega a esse lugar, eu também aconteceu isso comigo, Juca. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu posso ser vista como um perigo, porque as mulheres empoderadas, as mulheres que têm um objetivo, elas são vistas como perigosas, a bruxa que está atrás do poder, que vai fazer o marido ser mal, que vai fazer o marido ser o pior de todos. Então, ela é a parte negativa. Então, como a gente tem que desconstruir essa imagem e começar a construir uma imagem diferente? Através do empoderamento das mulheres, da mais participação das mulheres na vida política, mas também na vida empresarial do país. Ela seria uma força econômica também para poder realmente aceder ao lugar de poder e exercer realmente um papel significativo para as mulheres. Então, vamos Não lá. só porque são mulheres, mas porque são a maioria da população. A maioria da Claro, população do planeta são mulheres. claro. Deixa eu lhe perguntar. Ah, o rótulo, se é que se pode chamar de rótulo, não sei como é que você olha para isso, de primeira-dama, é uma coisa incômoda ou é uma coisa da qual a mulher que chega a este lugar deveria se aproveitar? Olha, durante a campanha, eu repudiava esse termo primeira-dama. Tá. Repudiava. Eu achava que era o fim da picada. Quando nós ganhamos, eu comecei a mudar de opinião. Sabe por Ah, quê? ah, Porque aqui em El Salvador é diferente do Brasil. Aqui, a primeira-dama ela tem um papel. Ela dirigia a Secretaria Nacional da Família, com orçamento, com um bom orçamento, com poder, com certo poder dentro do gabinete. Então, eu me lembro até que a mãe do Maurício, que ela não gostava de mim, ela já morreu, ela dizia, ai Maurício, a Wanda, ela odeia essa coisa da primeira-dama, melhor deixa eu ser a primeira-dama, né? Porque ela não vai gostar disso. Aí, quando o Maurício ganhou, eu comecei a descobrir uma coisa, Juca, que existem duas ideias da primeira-dama. Uma, que ela tem que ser a boneca, que ela tem que ser aquela cara bonita do governo, bem religiosa, bem tranquila, mulher de família, para que ela seja aceita pela sociedade. Ou é aquela malvada que quer participar de política, aquela que é metida, que quer participar e que quer fazer mal para a sociedade. Ela é a malvada de trás do presidente. Então, eu entendi uma coisa, que esse papel da primeira-dama eu podia ocupar para promover o que eu queria promover dentro do governo, ocupar esse lugar de poder. Então, eu aceitei esse papel como primeira-dama porque eu tinha a intenção de ter um papel dentro do governo, porque eu ajudei a construir toda a política social do governo, eu ajudei meu marido na campanha eleitoral, ou seja, eu tive um papel de protagonismo. E eu disse para ele desde o início que eu queria que eu queria exercer dentro do governo uma posição. Então, o único lugar que me cabia é esse lugar como primeira-dama. Eu não podia ser uma ministra. Então, eu aceitei esse papel de primeira-dama e utilizei esse poder de primeira-dama para poder realizar os objetivos que eu tinha dentro do governo de promover políticas públicas. E eu acho que deu certo, porque quando você sabe que você tem poder e pode utilizar esse poder para concretizar essas políticas, é maravilhoso, porque depois que eu deixei de ser primeira-dama e continuei como secretária de Inclusão Social, eu já não tinha força política para fazer as coisas que eu fazia antes. Então, é bem diferente do Brasil, você entende, né? No Brasil não tem um papel, não tem um orçamento, aqui sim tem. Então, eu utilizei esse poder da primeira-dama para poder
realizar aqueles sonhos que eu tinha de fazer mudanças radicais para as mulheres em El Salvador, que são 53% da sociedade. Eu fico olhando, eu fiz uma linha das nossas primeiras damas desde a redemocratização. Primeiro, Dona Marli Sarney, que era, vamos dizer assim, o padrão, né? Um vaso ao lado do presidente José Sarney. Ia às cerimônias obrigatórias, mas não se ouvia falar muito de Dona Marli como alguém que atuasse em prol, né, das mulheres. Depois vem Rosane Collor, que era a Barbie, né? Não tem outra definição. E aquela coisa, tá de aliança, tá sem aliança, era uma fofocaiada durante o período Collor até ele ser impedido. Pós-Collor vem Itamar Franco, solteiro. Itamar Franco, que foi objeto de um escândalo machista horroroso da nossa imprensa, na Marquês de Sapucaí, porque uma modelo com a qual ele não tinha nenhuma relação se aproxima dele, né, a Lilian Ramos, e uma foto indiscreta a revela em tese, aparentemente sem calcinha, o que revelou-se não ser verdade. Ela estava de meia calça transparente. Mas essa menina teve que sair do Brasil e retomar a carreira dela na Itália. Tamanho foi o escândalo em torno dela. Depois de Itamar, Dona Ruth Cardoso, que ressignifica, de alguma maneira, o papel da primeira-dama. Não gostava de ser chamada de primeira-dama, teve um papel importante nos dois governos de Fernando Henrique, muito discreta, mas muito atuante, no sentido de promover melhor o papel da mulher. Depois vem o presidente Lula com Dona Marisa, que era uma leoa, uma mulher que protegia os seus de forma absolutamente feroz, né? E que, como militante do PT, teve um papel fundamental na história recente do Brasil. Depois de Lula vem Dilma, que não tinha um primeiro-damo, né? E depois de Dilma vem o golpe de Michel Temer com Dona Marcela, bonita, bela, recatada e do lar. Durma-se com um barulho desse. Depois de Temer vem Dona Michele Bolsonaro, que é exatamente este papel, né? Uma história nebulosa que se transforma numa pastora religiosa e tem pretensões adiante, mas pela mulher mesmo fez coisa alguma. Faz sentido. Bom, hoje temos Dona Janja, né? Muito importante na campanha e periclitante na gestão do presidente Lula na terceira gestão. Você concorda com essa avaliação? Olha, no caso de El Salvador, no caso do Brasil, que a primeira-dama não tem um papel definido, eu acho que a gente tem que ser generosa no sentido de entender que cada mulher ela tem o direito de ter o papel que quiser dentro do governo, a esposa do presidente. Ou seja, se ela é uma dona de casa e não quer ter nenhuma participação política, ela tem esse direito. O marido foi eleito, ela pode ser só uma dona de casa e querer aparecer do lado do marido nos eventos. Agora, também nós temos que ser generosos no sentido de que se a mulher ela tem alguma pretensão a ter uma participação política, ela enfrenta um problema sério, porque ela só é a esposa do presidente. Então, o que acontece se ela é uma militante? No caso da Janja, que ela era uma militante do Partido dos Trabalhadores. O marido acede ao poder, o Lula ganha, e o papel dela é ser a primeira-dama, uma figura simbólica que não tem orçamento, mas ela tem que se vestir bem, ela tem que ter uma boa apresentação, ela tem que estar nos lugares, mas não tem orçamento, não tem nada. Então,
o papel da primeira-dama do Brasil, ele precisa ser definido e precisa ter uma lei que defina o papel da primeira-dama. Mas a gente não pode realizar uma pressão contra as mulheres esposas dos presidentes para que elas tenham uma atuação como primeira-dama que não seja só ser esposa do presidente, porque não existe uma legislação que diga o que ela tem que ser. Eu acho que ela tem que ser o que ela quer, né? Claro, existem algumas primeiras-damas no Brasil que utilizaram esse posto para realmente não só denigrir a imagem da mulher, mas também para ter sonhos perversos de implementar políticas que são realmente muito negativas para as mulheres do Brasil. E isso tem que ser denunciado, tem que ser denunciado de uma forma realmente forte, como é o caso da Michelle Bolsonaro, que ela realmente é a imagem de tudo que uma mulher não deve ser na política, para não denegrir a imagem da mulher na política, você entende? Mas a Michelle, ela quer ter aquela imagem daquela mulher pura, maravilhosa, boa esposa, que defende o marido de tudo, porque ela acha que esse é o papel que a mulher deve ter na vida política do país. E isso é todo o contrário que a mulher deve ter. Mas eu acho, respondendo sua pergunta, a primeira-dama deve ser o que ela quiser ser. E a sociedade brasileira tem que aceitar isso porque o papel dela não está definido. Essa é a melhor resposta possível. A mulher tem que ser aquilo que ela quiser. Quer ser. Exatamente. Agora, você sabe que em El Salvador é muito complicado, porque eu não sei se você sabe, Juca, que aqui as mulheres se casam e elas têm que ser de alguém. Por exemplo, Wanda Pignato de Funes, Maria Augusta de Los Angeles. Tem que ser de alguma coisa. E eu, quando eu me casei, não aceitei ser de ninguém. Então, quando o Maurício ganhou a presidência, teve uma campanha contra mim dizendo que eu não queria ser dele. Olha o absurdo. E eu realmente disse, eu não sou de ninguém, eu sou de mim mesma. Então, claro. É muito complicado. Se espera da primeira-dama tudo, e sem poder dar nenhuma ferramenta para ela. Sou no máximo da minha mãe e do meu pai, né? Do marido, em hipótese alguma, é evidente. Mulher na propriedade de ninguém. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Eu converso com a advogada Wanda Pignato dela mesma, que foi primeira-dama de El Salvador, que foi secretária da Inclusão Social em El Salvador, que fundou em El Salvador a Cidade Mulher. Doutora Wanda, eu queria entender como é o começo da sua trajetória. Nasceu aqui em São Paulo, de repente, o que te fez virar a militante que você é de tantos anos pelos direitos humanos? E por que disto te levou para a América Latina, para a América Central? Parece uma novela mexicana, a minha vida. Parece? Parece uma novela mexicana. Eu, desde pequena, já nos 11, 12 anos de idade, eu tinha uma atração pelas lutas da América Latina. A minha irmã, Carmela Pignato, ela fazia cursinho e ela trazia para casa de vez em quando aqueles jornais subversivos da época, Movimento, outros jornais que ela trazia, e eu sempre dava uma lida nesses jornais, né? E eu comecei a me interessar muito. Eu colaborava para eles, tá, Wanda? Ah, é? Eu colaborava. Em regra, com pseudônimo, mas colaborava. Então, eu comecei a ler esses jornais que a Carmela trazia e comecei a me interessar muito pelos temas latino-americanos. E aí, acho que com 12 anos de idade, ou 13, eu não lembro bem, o Videla veio ao Brasil. E apareceu uma convocatória num desses jornais para ir protestar contra a visita do Videla. E eu fui, mas nesse dia tinha que começar o protesto desde a hora que ele pousasse em solo brasileiro, tinha que usar uma tarja negra no braço. E eu estudava numa escola religiosa de Freira, São Vicente de Paula, e eu ia para a escola e depois da escola eu ia para essa manifestação, sem que a minha mãe soubesse, obviamente.
Então, eu acordei, coloquei minha tarja negra antes de entrar na escola e fui. E quando a professora me viu, falou: Wanda, o que você está fazendo com isso no braço? Eu falei: eu estou em protesto porque o ditador Rafael Videla está no Brasil hoje. E ela se assustou. Falou: que é isso, Wanda? Me levou para a diretoria e chamou minha mãe. Aí eu tratei de sair logo desse enrosco para poder ir para casa, me escapei e fui para essa manifestação. E nessa manifestação, algumas mulheres brasileiras, mães de presos políticos e desaparecidos, elas estavam imitando as mães da Praça de Maio, aquele simbolismo que elas ficavam na Praça de Maio com as fotos dos desaparecidos reivindicando. E eu lá pequenininha, com 13 anos de idade, do lado delas lá, e comecei a conhecer gente, comecei a conversar com pessoas e comecei a estabelecer contatos, amizades, e aí começou tudo. Aí eu comecei a me incorporar em grupos de solidariedade. Você se lembra que naquela época muitos presos políticos que voltaram não podiam entrar em partidos políticos e acabaram entrando em comitês de solidariedade internacional. Essa foi a primeira militância de muita gente que veio de fora. Então aí eu conheci muita gente e comecei a frequentar esses grupos. E quando nasce o PT, eu logo me incorporo na Secretaria de Relações Internacionais e começo a trabalhar e provocar um pouco o trabalho nessa área internacional. E esse foi meu foco. Fiquei dentro da área internacional do PT e dentro da área internacional, apesar de ter trabalhado com toda a América Latina, eu me especializei mais na América Central, porque nesse momento era logo do triunfo da Revolução Sandinista e isso influenciou muito o PT, a época da Revolução Sandinista. Então, mas no caso de El Salvador, você de alguma maneira se incorporou à frente Farabundo Martí? Não. Eu me casei com o representante da Frente Farabundo Martí para a América do Sul e ele voltou para El Salvador logo depois dos acordos de paz e eu fui logo depois. Tá. E quando eu cheguei aqui em El Salvador, a gente já se separou. E eu eu vim para trabalhar junto com uma comandante da FMLN que trabalhava na comissão que estava implementando os acordos de paz em El Salvador. Tá. Então eu trabalhava com ela, ajudava ela nos programas de implementação dos acordos de paz. Só que eu vim como representante. Só para esclarecer para quem nos vê, El Salvador vinha de uma ditadura feroz de 12 anos, isso? El Salvador vinha uma ditadura feroz desde os anos 30, que teve uma rebelião indígena que foi dizimada os indígenas em El Salvador, e a partir de aí 14 famílias mandavam no país. Então, a partir dos anos 70, começou a luta armada em El Salvador, dispersa, e eram várias organizações armadas, e nos anos 80 elas se uniram e formaram a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Então, desde o PT, eu ajudava e participava dos movimentos de solidariedade. Então, quando eu conheci o Ernesto, que era representante da FMLN no Brasil, eu vivi um momento difícil da minha vida. Eu tinha muitos problemas na minha família, porque, principalmente a minha mãe, ela não aceitava a minha militância política. Eu era a problemática da família, são 3 irmãs, e eu era a que só pensava em políticas, que só pensava no PT, que a minha vida era o PT, que a minha vida era a política. Então, eu era o desgosto da família. Então, eu queria sair logo de casa. Então, quando eu conheci o Ernesto, ele precisava tirar os documentos no Brasil e eu queria sair de casa. Então, nós nos casamos, nós éramos grandes amigos e fomos amigos toda a vida, até que ele faleceu. Então, a gente se casou, eu saí de casa e aí eu decidi que eu queria ir para El Salvador logo depois dos acordos de paz, porque eu queria viver esse processo de implementação dos acordos de paz. Tá. Então, eu cheguei em El Salvador nessa circunstância. Mas antes de me casar com o Ernesto, eu estive 8 vezes em El Salvador, durante a guerra. E durante a guerra, eu estive em diferentes missões da Comissão de Direitos Humanos da UAB de São Paulo, ou representando a Secretaria de Relações Internacionais do PT.
Eu não fui militante da FMLN, eu não estive na luta armada em El Salvador, mas eu estive várias vezes nos acampamentos durante a guerra, eu estive várias vezes dentro de zonas controladas militarmente pela FMLN, mas dentro dessas circunstâncias que eu te contei, representando a OAB ou a Secretaria de Relações Internacionais do PT. Mas houve brasileiros que participaram da luta armada, não? Exatamente. E é triste que a história não possa contar essa passagem, porque eu, logo depois que eu fui trabalhar em El Salvador com essa comandante, eu era representante do PT para a América Central. E tinha muitos ciúmes dentro da FMLN, porque eu estava trabalhando com uma comandante. Então, eu decidi sair desse trabalho e dizer, não, eu não vou trabalhar com uma comandante especificamente, porque parece que eu estou mais próxima a uma organização dentro da FMLN. Então, eu decidi sair desse trabalho e conheci o então embaixador do Brasil em El Salvador, Francisco Lima e Silva, um homem maravilhoso. Ele foi jornalista antes de ser embaixador, e ele me convidou para dirigir o Centro de Estudos Brasileiros da Embaixada do Brasil. E eu adorei a ideia e fui trabalhar na Embaixada do Brasil. Assim eu tinha mais independência também, né? Não estava vinculada a ninguém. Então, a partir de aí, eu pude acompanhar mais todo esse processo. E dentro da Embaixada do Brasil, muita gente me contava, funcionários antigos da Embaixada do Brasil, de brasileiros que passaram por aqui nos anos 70 e 80. Inclusive, um funcionário da Embaixada do Brasil, que eu não vou dizer o nome para a segurança dele, ele era membro dos comandos urbanos da FMLN. Durante o dia ele trabalhava na Embaixada do Brasil e à noite ele trabalhava nos comandos urbanos da FMLN. Então, ele me contou de muitos brasileiros que passaram por aqui, mas eu nunca pude realizar uma investigação profunda para conhecer o nome deles. Mas nos anais, nos documentos que o Itamaraty deve ter, seguramente existem esses nomes, porque eles eram denunciados pela polícia repressiva de El Salvador, muitos deles foram presos, torturados. Então, eu acho que nesses arquivos existem o nome. Tomara que um dia algum historiador se interesse e conheça a história desses brasileiros e brasileiras que estiveram aqui. Inclusive, quero te contar uma coisa que eu descobri, que me contaram, que eu achei tão interessante. No dia que o Marighella foi assassinado, os comandos urbanos da FMLN pintaram no muro enorme na entrada da Universidade de El Salvador, Marighella vive. E eu achei, nossa, que forte, né? Por que Marighella é importante para os comandos urbanos da FMLN? Então, eu comecei a perguntar para alguns amigos da FMLN e eu descobri que os comandos urbanos da FMLN, ou seja, a luta armada da FMLN urbana, ela foi baseada no manual do Carlos Marighella, ou seja, que o Carlos Marighella foi a inspiração para a luta armada na área urbana durante a guerra dos anos 70 e 80. Doutora Wanda, você sabe que eu estava no estádio municipal do Pacaembu nesta noite em que Marighella foi morto. Um jogo Corinthians e Santos. Já contei isso aqui. Nossa, essa tem muita história. Um dia eu quero te entrevistar. Posso? Podemos? Tá bom, pode. Podemos botar essa cadeira, eu entrevistando você, pode ser? Pode ser. Você não sabe, Wanda, foi uma coisa horrorosa, porque o alto-falante do estádio anunciou: acaba de ser morto o líder terrorista, Carlos Marighella. E me deu um frio na espinha. O Corinthians estava ganhando do Santos de 4-0. Eu, corintiano, estava festejando a vitória. Era Santos e Corinthians? Isso, Santos e Corinthians. Ou seja, o Corinthians estava perdendo e o Marighella foi assassinado. Não, o Corinthians estava ganhando do Santos de 4-0. Estava uma festa, e eu participando da festa. Quando eu ouço a notícia, gela minha espinha, e a única reação que eu tive foi a de lentamente ir saindo do estádio. Eu era da LN. Saindo do estádio, dizendo: vai ficar ruim, as coisas vão piorar. E as pessoas olhavam para mim e ninguém entendia que esse cara está indo embora. Né? Bom, enfim. Eu estou enganado ou participaram de alguma maneira da luta da
frente Farabundo Martí. Oscar Niemeyer, Chico Buarque de Holanda, Antônio Fagundes, eles de alguma maneira tiveram participação naquele processo? Olha, no caso do Oscar Niemeyer, sim, Tá, ele contribuía economicamente para a luta em El Salvador. Isso foi o que tá, eu soube. E depois tá. eu conheci pessoalmente o Oscar Niemeyer, já como primeira-dama eu quis visitá-lo, ele tinha mais de 100 anos, e conversamos um pouco sobre isso. Então ele me disse que sempre colaborou com a luta em El Salvador, através do Partido Comunista Salvadorenho, porque ele era do Partido Comunista brasileiro, Brasileiro. né? Sim, No caso do Chico Buarque e do Antônio Fagundes, não foi participação nesse sentido. Quando existiam os grupos de solidariedade a El Salvador, eu procurei ambos. O Chico Buarque já tinha ajudado em várias coisas, que existia um grupo de música chamada Cutumai Camones. E o Cutumai Camones veio fazer um show em São Paulo e no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, Chico Buarque apresentou esse show e lançaram um LP, na época dos LPs, né? E foi uma coisa bem sim. legal. E no caso do Fagundes, o show ia ser em São Paulo, eu falei, nossa, o show do Rio de Janeiro vai ser o Chico Buarque que vai abrir esse show. E em São Paulo, quem que pode abrir vai ser uma coisa mais linda aqui no Rio de Janeiro. Era impossível. E nessa época, o Antônio Fagundes estava fazendo uma novela de muito sucesso, eu não lembro o nome da novela. Aí eu peguei e falei, não, eu vou procurar o Antônio Fagundes para ver se ele abre esse show. E ele estava em cartaz com Cyrano de Bergerac na Brigadeiro Luiz Antônio, no Teatro Bandeirantes, eu acho que era, não lembro. Aí eu Sim, fui até lá tentar falar com ele. E ele é um cara muito legal, ele vende as entradas antes do show. Aí isso. eu, com a maior cara de pau, cheguei lá no lugar onde estava vendendo as entradas e falei que queria falar com ele. Ele falou: olha, você me dá um tempo aí, eu vou terminar de vender essas entradas e a gente conversa. Eu esperei ele vender as entradas, ele me colocou para dentro, me levou no camarim, começou a se vestir, ficou pelado para colocar a roupa, e eu lá vendo Antônio Fagundes pelado, você imagina, né? O susto. E aquele homem incrível se vestindo e dizendo, vai falando o que você precisa. E eu falei, olha, eu sou do Comitê de Solidariedade e também da Secretaria de Relações Internacionais do PT e queria ver se você podia abrir o show. Contei para ele um pouco, ele falou, olha, você acha quem que você acha que eu sou? Você acha que eu vou acreditar numa mulher que chega aqui, me diz tudo isso, sem nenhuma prova, eu vou dar a minha cara, a minha voz para isso? Não tem sentido. Ele falou para mim, eu falei, olha, Fagundes, e se eu provar que tudo isso que eu estou falando é verdade, você topa fazer tudo isso? Ele falou, topo. Eu falei, tá bom. Fui para casa, fiz um pacote de informação e mandei para ele. E deixei um telefone. Falei, olha, se você topar participar, você me liga. No dia seguinte ele me ligou e disse, olha, você pode contar comigo para tudo. Aí ele foi abrir o show, foi um sucesso a convocatória de Antônio Fagundes abrindo o show, lotou o teatro, foi maravilhoso e foi uma coisa muito legal. E com o Chico Buarque, durante a guerra, a primeira vez que eu estive em El Salvador foi representando a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, e eu vim convidada para ser observadora de uma campanha de vacinação da Unicef em uma zona de guerra, para que houvesse esse dia uma trégua e entrasse a Unicef junto com os funcionários de saúde para vacinar as crianças nessa zona. Então fui eu, o juiz do Paraná, que eu não me lembro, mas não era o Sérgio Moro, não, hein? O juiz do Paraná decide. E o chefe de redação internacional do Estado de São Paulo, o Christian Bonfim. Fomos os três para ser observadores para que houvesse a trégua. Só que o Christian Bonfim, ele foi com o objetivo de fazer uma reportagem numa zona de guerra, porque era a primeira vez que sul-americanos entravam nessa zona de controle político e militar da FMLN. Então ele ia fazer uma reportagem. Então nós íamos os três, só que ele ia ficar nesse lugar e a gente ia voltar. Então quando nós chegamos nessa zona de guerra, o governo impediu a nossa passada, teve um bombardeio, eu assisti um bombardeio contra a população civil nessa zona, foi uma coisa chocante que marcou a minha vida. Esse cheiro da bomba até hoje não saiu do meu nariz, sabe? É uma coisa incômoda.
Então, eles bombardearam essa zona, aí terminaram o bombardeio, permitiram a nossa entrada. Antes da nossa entrada, o exército anotou várias coisas da gente, interrogou tal. Então, nós tínhamos que entrar às 9 da manhã, 10, e voltar no máximo às 5 da tarde. Essa era a ordem do exército. Então, eu quis levar, nessa ocasião... Não foi nessa viagem, foi em outra, desculpa. Olha só Mas então, mas o que uma tem o outra Chico viagem. Buarque? É isso que eu vou contar. Não foi nessa viagem, foi na segunda viagem que eu fui, eu quis levar um presente para a Rádio Venceremos, que era a rádio guerrilheira de El Salvador. E essa rádio era o objetivo militar número 1 do governo em destruir. Então, a segurança para entrar nessa rádio era uma loucura. Então, nós entramos e fomos para essa rádio, e eu quis levar um presente. Então, fui falar com o Chico Buarque, gravamos uma mensagem do Chico Buarque e uma entrada para um programa especial de música brasileira. E levei escondido essa fita do Chico Buarque. Então, quando o Christian Bonfim entrou nessa zona de controle político e militar da FMLN, a Rádio Venceremos começou a tocar um programa de música brasileira com a abertura do Chico Buarque. Você imagina uma coisa dessa? Maravilha! Então, o Estado de São Paulo fez uma reportagem especial. Ele ficou vários dias aí. O exército ficou atrás dele, porque como nós voltamos e ele não, ele foi perseguido, ele foi procurado. E no final das contas, a esposa do Elifas Andriato, a então esposa do Elifas Andriato, Yolanda, que era uma fotógrafa maravilhosa, foi presa porque confundiram ela com o Christian Bonfim. Você imagina a eficiência do exército, confundir o repórter do Estado de São Paulo com uma fotógrafa brasileira. Tá perfeito. Mas essa é um pouco a história desses brasileiros que colaboraram nessa época. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Eu converso com Wanda Pignato, eu converso com a ex-primeira-dama de El Salvador, secretária de Inclusão Social daquele país. Ela está em El Salvador conversando com a TVT. E estávamos falando de participação brasileira na Revolução Salvadorenha. Paulo Freire teve seu papel, não? Olha, em primeiro lugar, não foi Revolução Salvadorenha. É verdade. Teoricamente, as revoluções são quando existe um triunfo militar. Aqui não houve um triunfo militar como a Nicarágua. Sim. Né? Então, aqui houve um empate militar, e esse empate militar ele foi discutido numa mesa de negociação que concluiu num acordo de paz. Então, esse acordo de paz deu início à participação política da FMLN como partido político. Aí começou tudo. Durante a guerra, essas vezes que eu vim a El Salvador e conheci algumas zonas de controle militar da FMLN, todos os métodos de alfabetização que eu utilizava era do Paulo Freire. Ele era a paixão dos educadores e educadoras. Então, eu sempre dizia para eles assim, olha, logo depois que os acordos de paz sejam assinados, eu prometo para vocês que eu vou convencer o Paulo Freire a vir a El Salvador. Então, quando eu voltei para o Brasil, fui conversar com o Paulo Freire, que conheci o Paulo Freire através do Pedro Pontual, Paulo Freire e a Anitta, maravilhosos. E eu dizia, Paulo, por favor, vai para El Salvador, vai para El Salvador. E ele falou, olha, Wanda, depois dos acordos de paz, eu vou. Falei, tá bom. Então, os acordos de paz foi assinado no dia 1º de janeiro de 1992, perdão. Aí, no dia seguinte, eu já liguei para o Paulo Freire e falei, Paulo, os acordos de paz foram assinados. Você topa aí? Ele falou, topo. Aí eu comecei a organizar a visita dele com a Anitta, e ele foi para El Salvador. Nossa, você não imagina a experiência que foi do Paulo Freire em El Salvador. Ele teve a experiência de conhecer as zonas de controle militar da FMLN, já existiam os acordos de paz, mas ainda eles estavam estacionados nessas zonas, ainda não estavam desarmados, estavam no processo de desarmamento, e ele foi conhecer essas zonas onde se trabalhava com o método dele. Olha, ele ficou apaixonado. Então ele voltou para o Brasil
e ele estava escrevendo a Pedagogia da Esperança, que era a continuação da Pedagogia do Oprimido. E a Pedagogia da Esperança, ele dedica as últimas 20 páginas a El Salvador. Ele, quando terminou de escrever essas 20 páginas, ele me ligou e falou: Wanda, eu preciso te ler o que eu escrevi sobre a minha viagem para El Salvador. E me leu as 20 páginas por telefone. Olha que privilégio, antes de sair, de ser editado. E eu fiquei super emocionada. Eu falei: nossa, isso é maravilhoso, Paulo, obrigada por isso. E o Paulo, a Pedagogia da Esperança, tem as últimas 20 páginas dedicadas à luta de El Salvador. Wanda, conta pra gente, porque está certo, você me corrigiu corretamente, não houve uma revolução, houve um acordo. Deste acordo resulta, enfim, né, adiante, a chegada à presidência da República do seu então marido, Maurício, que era jornalista popular, né, em El Salvador, e ganha uma eleição. Como é que foi esse processo? É longo essa resposta, não é fácil. Vai ter que ser mais rápido. Mas, ó, o negócio é o seguinte: a FMLN, quando teve os acordos de paz permitiram uma série de mudanças em El Salvador. Eu vou direto na mudança só política. Tá? A política era a participação da FMLN como partido político. A FMLN participou da primeira eleição presidencial geral, né, para presidente e prefeitos, e para presidente não ganhou, mas para prefeitos ganhou muitos, e a partir daí só foi ganhando mais para prefeitos, mas nenhum candidato à presidência, porque todos que eram da FMLN, ex-comandantes, a sociedade salvadorenha tinha muito medo de dar esse voto de confiança para um comandante da FMLN ser presidente, e existe muita campanha de terror contra os ex-comandantes. Claro. Então, não existia possibilidade de que um ex-comandante da FMLN ganhasse uma eleição. Aí, o Maurício, ele era o jornalista mais incrível da América Central. Não, ele era o mais incrível. Ele teve 17 anos um programa de entrevistas políticas. Ele tinha uma coerência política incrível. Ele não era militante de nenhum partido político, mas ele fez muito mais por esse país do que muitos partidos políticos podiam ter feito. A participação dos movimentos sociais, dos dirigentes de esquerda na televisão, as portas que se abriram para esse setor foram feitas através do Maurício no programa dele. E por causa disso ele perdeu muito patrocínio e foi ameaçado de morte várias vezes. Aí ele acaba sendo candidato à presidência, que essa é outra história, como conseguiu chegar até aí. Ele foi candidato à presidência, ganhou as eleições, arrasou nas eleições presidenciais, e aí ele chega à presidência em El Salvador nessas circunstâncias. Ele tinha o apoio da Farabundo Martí? Olha, no começo, não, porque a Frente Farabundo Martí, ela tinha uma visão um pouco conservadora, apesar de vir da luta armada, conservadora da política. Achavam que sempre os líderes que têm que ocupar os melhores cargos são os comandantes. Não é a base não tem esse direito, são sempre os comandantes que têm que ocupar os cargos mais importantes de chefe de bancada, de presidente do Congresso. Então, o presidente também tinha que ser um ex-comandante. Então, teve que ter um esforço internacional para que eles entendessem que isso estava num impasse que nunca ia possibilitar a chegada do poder da FMLN. Então, houve certa pressão internacional para que eles pudessem mudar essa visão conservadora e pudesse dar oportunidade do Maurício ser candidato. Bom, aí você também chega à presidência como primeira-dama. E aí surge a possibilidade de você implantar em El Salvador o projeto da Cidade Mulher. Conta como foi essa experiência, que impacto teve essa experiência em El Salvador. Eu ouço dizer que você não pode sair na rua em El Salvador, que o mulherio te cerca e te acarinha e tudo, que você virou uma coisa. Como é que é isso? Bom, é importante dizer, o Juca, que a gente acha que quando chega no poder, a gente não pode implementar políticas de gênero radicais, porque a sociedade ela vai ter um impacto negativo com essas políticas radicais. Agora, que políticas radicais são essas? Não sei, isso que eu quero
contar para você, porque a oferta de campanha mais importante que o Maurício ofereceu foi Cidade Mulher, e a que teve maior impacto. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu achei que coisas relacionadas a mulheres não ia ter um impacto na campanha eleitoral. Eu achei que era outro tipo de oferta eleitoral, mas não. A Cidade Mulher foi uma loucura, você não faz ideia, porque era um centro de atenção de serviços para as mulheres. E as mulheres, que são 53% desse país, ficaram enlouquecidas com essa oferta de campanha. Então, essa oferta foi uma das coisas mais importantes e que definiu realmente o processo eleitoral. E quando ele ganha, começa uma campanha feroz contra mim, da direita, dizendo que eu jamais ia concretizar essa oferta, que essa oferta era só para enganar as mulheres. Então começavam a dizer que Cidade Mulher era cidade de papel, que nunca ia sair do papel. Aí eles queriam que em menos de um ano eu implementasse tudo isso, e era uma loucura, porque era um processo muito grande, era um projeto muito grande. E logo que a gente chegou ao poder, a gente teve que enfrentar um problema climático aqui em El Salvador que arrasou com o país. Então a direita me pressionava para concretizar esse projeto e, ao mesmo tempo, para ser a primeira-dama que ajuda os pobres, que ajuda as vítimas do desastre natural. Eu tinha que me dividir em duas, e fora isso eu tinha acabado de ser mãe, eu tinha um bebê em casa, então eu tive que me dividir em três. Mas mesmo assim eu consegui. Implementei o projeto Cidade Mulher em um ano. Esse projeto foi, olha, você não faz ideia o que a direita fazia. Ia na porta da construção e dizia que aí entravam mulheres grávidas e saía sem o bebê, que aí era um lugar para fazer aborto. Contratavam mulheres para dizer que isso era verdade. Fizeram uma campanha feroz. Mas nada disso pôde impedir o projeto Mulher de entrar, de começar a funcionar. Foi um sucesso, tinha quase 89% de aprovação. Você imagina um projeto baseado em política de gênero com 89% de aprovação na América Latina, Juca? Por isso que eu te digo, é possível implementar realmente políticas com enfoque de gênero para favorecer as mulheres. O que precisa realmente é uma decisão política e poder político para implementar. Mas foi além, né, Wanda? Também incluindo terceira idade e portadores de deficiência, não é isso? Olha, a Cidade Mulher era para todas as mulheres, em Tá. toda a sua dimensão. Era um centro, é um centro de atendimento integral com mais de 17 instituições do Estado numa mesma infraestrutura. Essas instituições existiam, mas estavam dispersas. Eu coloquei numa mesma infraestrutura as 17 para elas trabalharem em conjunto. Então, as mulheres chegavam vítimas de violência com o filho na mão. A gente tinha uma sala de atendimento infantil, essas crianças ficavam lá. Enquanto isso, essas mulheres, elas passavam por todos esses serviços, e dentro desses serviços, existiam serviços também fora da Cidade Mulher, porque as mulheres chegavam vítimas de violência e saíam empresárias. Então, existia uma série de atividades na área da autonomia econômica, de atendimento em diversas áreas, que elas entravam aí e concretizavam esse curso para sair microempresárias de El Salvador. Eu te dou um exemplo, por exemplo, apareceu uma das primeiras mulheres aí, a Cidade Mulher, foi uma mulher que foi junto com uma filha de 9 anos, e ela me disse, olha, Wanda, eu nunca pude tirar minha identidade, porque eu fazia tortilha desde criança, e fazer tortilha em El Salvador é uma massinha que eles fazem e usam cal nessa massinha. E por fazer essa massa, perdeu as impressões digitais, porque aqui as crianças começam com 5, 6 anos fazer tortilha, as meninas. Então, ela tinha 35 anos e não tinha identidade. Ela chegou na Cidade Mulher e o que ela não pôde fazer em 35 anos, ela fez em menos de 30 minutos, que foi tirar uma identidade. Porque aí dentro da Cidade Mulher a gente resolvia realmente os problemas das mulheres. Essa instituição que dava identidade para ela, quando ela estava fora da Cidade Mulher, ela não conseguia ver essa mulher como prioridade, era uma cliente mais, e dizia, ó, querida, você não tem impressão digital, não posso te ajudar, tchau. Dentro da Cidade Mulher, não. A gente reunia as instituições e buscava uma solução.
e a partir dessa identidade ela pôde aceder a créditos, a cursos, e hoje ela tem uma microempresa, uma padaria, que junto com a filha dela que tem síndrome de Down, elas administram essa padaria, que ela pode hoje sustentar a família dela. Essa ideia da cidade mulher, Wanda, se eu não estou muito enganado, e se eu estou também, você me corrige de novo, nasce no Brasil? Não, é o contrário, Não. nasce em El Salvador e é replicada no Brasil. Ah, tá. Mas infelizmente não se reconhece isso ainda no Brasil. Eu espero que nesse governo Lula se possa fazer essa justiça. Eu tenho que ser honesta com você, porque essa é uma dorzinha no meu coração. Durante o governo da Dilma, o Lula veio aqui em El Salvador, não como presidente, veio participar de uma palestra, e eu levei ele para conhecer a Cidade Mulher. Ele ficou apaixonado. Ele disse: Wanda, se sente a presença de Deus dentro dessa Cidade Mulher e se sente a tua mão dentro desse projeto. A gente precisa mostrar para a Dilma, para ela replicar esse projeto. O Lula voltou para o Brasil, falou com a Dilma, eu marquei uma reunião com a Dilma e fui conversar com a Dilma. A Dilma ótima, achou super legal, que era super interessante. E a chefe de gabinete, eu não me lembro o posto correto, da Gleisi nessa época, Casa Civil, eu não lembro, na realidade, acho que era Casa Civil. A Gleisi também dessa reunião, e duas grandes mulheres, duas grandes guerreiras nessa reunião, a Dilma e a Gleisi. Eu expliquei o projeto Cidade Mulher, elas ficaram encantadas e decidiram mandar uma delegação grande para El Salvador para conhecer o modelo Cidade Mulher e criar um modelo para o Brasil. Vieram mais de 15 pessoas lá do Brasil, nós atendemos na Cidade Mulher, discutimos, explicamos tudo. Elas voltaram para o Brasil e criaram um modelo fragmentado, ou seja, não é um modelo completo da Cidade Mulher. É um modelo fragmentado, porque elas diziam que o Brasil não precisava dessa infraestrutura com tantos serviços, porque os serviços já existiam. Mas eu continuo achando que os serviços dispersos, eles não ajudam as mulheres, eles têm que estar numa mesma infraestrutura, porque as mulheres, elas padecem da pobreza do tempo. Elas não têm tempo para ir no SUS e depois ir outra instituição e outra, tirar a identidade e outra, não tem tempo. Então, se está numa mesma infraestrutura, isso facilita muito a vida da mulher. Então, elas voltaram para o Brasil e criaram a Casa da Mulher Brasileira, que é esse modelo fragmentado, e infelizmente, em toda a história da fundação da Casa da Mulher Brasileira, não se conta que foi baseado no modelo Cidade Mulher. Então, a Casa da Mulher Brasileira foi construída, tem tido um impacto importante no Brasil, mas eu ainda acho que podia ter um impacto maior, e eu ainda acredito e tenho fé que isso possa acontecer. E essa foi a história da criação da Casa da Mulher Brasileira. Muito bem, como derradeira pergunta. A gente está vivendo uma situação de absoluta incerteza pelo mundo afora com esse maluco que ganhou as eleições dos Estados Unidos. Você consegue olhar para frente, Wanda, com otimismo? Consigo. Você vai achar que eu estou louca, estou pirada, mas eu consigo. Sabe por quê? Porque aqui na América Central, eu sinto muito mais que vocês no Brasil os efeitos das políticas dos Estados Unidos. Porque a América Central é o pátio dos Estados Unidos. Não esqueçam que existe quase 2 milhões de salvadorenhos nos Estados Unidos. A economia de El Salvador depende das remessas familiares que os trabalhadores e trabalhadoras dos Estados Unidos, salvadorenhos, nos Estados Unidos, mandam para El Salvador. E assim é em todos os países da América Central. Então, os Estados Unidos tem gripe, aqui tem pneumonia. Então, aqui a gente sente mais os impactos. E durante os governos democratas, foi feito muitas coisas boas, mas para a América Central também houve coisas complicadas, porque durante os governos republicanos teve muita deportação dessa massa de trabalhadores e trabalhadoras, que são realmente o que move a política doméstica norte-americana, são os trabalhadores centro-americanos e trabalhadores. Então, eu acho que com a chegada do Trump, essa radicalização da política nos Estados Unidos, isso vai obrigar, de alguma maneira,
a sociedade norte-americana a se reinventar. Porque eu acho que chegaram a um ponto tão extremo, um ponto tão caótico, que essa análise vai ter que ser feita. E com essa escassez de trabalho braçal que vai ter nos Estados Unidos, eu acho que eles vão chegar tão assim, numa situação tão extrema, que eu acho que isso pode ajudar a reinventar um pouco a política norte-americana para... Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Quando o bullying é demais, a classe reage. Pode Porque ser. os democratas, eles têm cara de ser progressista, mas em algumas coisas são mais conservadores. Exatamente. E na questão de gênero, não, comunidade LGBTI, não. Exatamente. Mas política migratória e certas coisas que eles são perversos. Doutora Wanda Pinhato, lhe agradeço muitíssimo por seu tempo. O nosso acabou. Agora, eu quero sempre pedir para você reivindicar essa entrevista ao revés, hein? Eu quero um dia te entrevistar. Tá certo. Vai ser concedida. Quinta-feira, 9h, estamos de volta na sua TVT. Até lá, confiando e fiscalizando, sempre.